deixar esse tutorial gravado? Eu até tinha esquecido de gravar, você acabou de me lembrar. Muito obrigado. Então tá, Você começou a falar e eu cliquei para gravar. Eu falei que ia colocar no começo e tinha esquecido. Acabei de colocar para gravar. Tá bom? Então tá bom. Obrigado, viu, bem? Nada, Daí que depois isso. a gente olha. Tchau, 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 pessoal. Tchau. Boa reunião para vocês. Obrigado. Emerson, posso fazer uma pergunta? Opa, pois não. Aí, por exemplo, eu passo o código, né? Você tem que aprovar alguma coisa ou entra direto? Porque se esse código chegar para qualquer pessoa que não seja, né, aluna, ele vai participar da sala, é isso? Exatamente, isso é uma verdade, né? Se esse código realmente estiver disponível para qualquer um, ele vai entrar. Mas você pode também quicá-lo se for o caso, tá? Jogar ele para fora, né? Falar, aqui perceba que todo mundo foi entrando, eu não precisei aprovar. Eu acredito até que tem uma configuração que dá para a gente controlar isso, né? Que eu precise aprovar. Mas eu teria que procurá-la agora. Qualquer coisa depois eu até aviso vocês se tiver, mas a princípio pelo código ele entra. Tá? Mas depois eu posso excluir se entrou Pode. Então tá ótimo. Acho que só para ter uma ideia, por exemplo, vamos pegar aqui o caso da Adriana, que é a primeirinha. Eu vou clicar nela lá, eu posso mandar um e-mail para ela, para questionar, por exemplo, ou se eu marcar ela aqui, né? Se eu marcar ela, nas ações, eu posso remover. Tá? Então, ou eu posso ignorar o aluno, inclusive, né? Ele pode até ficar quieto, mas ele não consegue postar nada. Mas eu consigo remover também. Lógico que não vou remover a Adriana, foi só para mostrar que é possível remover no momento que você quiser. Tá? Emerson. Oi. Emerson, qual que é o código mesmo? Não estou vendo mais. Espera só um segundinho. Tá aqui, ó. Ok, obrigada. O meu eu mandei, mas não apareceu nada, Emerson. Você já está aqui, Carlos. Aqui, ó, Carlos Correia. Seu microfone está fechado, Carlos. Eu não escutei essa última frase. É eu que não estou me vendo, então. Isso, está aqui, ó. Carlos Correia. Tá a Adriana, a Alice, o Carlos Correia, a Cláudia, a Fernanda, a Milene, o Paulo, o Rogério e o Wagner entraram aqui. Tá? Legal. Bom, então tá aí. Nós temos pessoas. Então, esse é um primeiro ponto. Eu preciso ter as pessoas para conseguir fazer atividades, né? E lógico, né? Essas pessoas já podem começar, por exemplo, comunicar aqui no mural, pode colocar alguma mensagem, né? Mandando para todo mundo ou mandando para alguém específico, né? Então, isso é padrão do Classroom. Pode adicionar arquivos, tá? Então, isso já é padrão e isso também tem aquele outro tutorial, se for o caso, eu ponho o link de novo, que eu já fiz, com um pouco mais de detalhe, e também tem um PDF. Né? Como eu disse, hoje eu vou tentar focar um pouquinho mais na parte de avaliação. Né? Lógico, mas se vocês tiverem pergunta, pode fazer pergunta, tá, gente? É que, a princípio, eu acho que a gente precisava focar um pouco mais para dar tempo da gente pensar em como fazer a avaliação, porque nosso prazo aí é no início de maio, se não me engano, tem que começar a entregar nota. Né? Como forma alternativa, gente, ó, eu vou fazer pelo Classroom, mas para dar algumas dicas ou técnicas para vocês, eu também vou usar o Word como um elemento de apoio, tá? Então o Word aqui em algum momento eu vou usar ele só para mostrar algumas coisas para vocês. E eu também vou usar o Paint, tá? Só para também mostrar uma técnica para vocês na verdade, são algumas técnicas para a gente tentar ao máximo possível inibir cola. É difícil, né? Mas dá para a gente fazer alguma coisa que, com tempo limitado, a gente consiga contornar isso. Tá? Então, lógico, a grosso modo, se eu parar para pensar aqui, ó, deixa eu montar isso aqui, depois eu disponibilizo para vocês. Né? Então, a grosso modo, nosso objetivo. Né? Então, lógico, conhecimento prévio, ter uma conta no Gmail, já falei para vocês. Entrar no Google Sala de Aula, eu já mostrei isso para vocês. Criar a sala de cada disciplina ministrada que usará a plataforma, então é por disciplina, não se esqueçam disso. Tá? Convidar os alunos pelo e-mail ou o aluno entrando sozinho pelo código da sala virtual. Acabei de mostrar isso para vocês. Tá? Então, a criação de atividades depende da existência de pelo menos um aluno cadastrado. Certo?
Então, essas são algumas dicas e, lógico, como eu disse, depois eu vou estar mandando esse documento para vocês terem como referência, legal? Bom, o que mais? Então, apresentação rápida, na verdade, eu já o fiz, né? O que é o Google Sala de Aula, né? Como é a criação de salas e como é a inclusão de alunos. Então, esses 3 itens eu já discuti com vocês numa apresentação rápida. Com relação a isso, alguém tem mais alguma dúvida? Lógico, de qualquer forma tem um outro tutorial, mas se tiver alguma coisa adicional, eu respondo, não tem problema não. Tranquilo? Agora tudo certo. Legal. Então, o que acontece? Em princípio, eu tenho 4 tipos básicos de questões que são possíveis. E aí é lógico, a gente tem que, às vezes, variar isso para, na verdade, dentro daquele sentido, conseguir avaliar, né, com, lógico, um rigor médio para alto, né? Não sei se, lógico, eu acho que não é o objetivo de ninguém avaliar com um rigor baixo, porque senão, na verdade, não precisaria de avaliação, né? Então, assim, pelo menos um rigor médio para alto, né? Então, eu posso ter questões abertas, que são as dissertativas, que eu posso utilizar, tá? Eu vou mostrar como fazer isso de algumas formas. Eu tenho questões fechadas, que são testes de única escolha, tá? Eu ainda tenho questões fechadas, que são testes de múltipla escolha, ou seja, eu tenho mais que uma alternativa certa, eu tenho que marcar todas as corretas ou todas as erradas, né? Então, são questões fechadas. E eu também posso trabalhar em cima de questões de verdadeiro ou falso, tá? Então, lógico, isso aqui é comum, às vezes, a gente utilizar já em avaliações que a gente faz presencialmente, né? Então, no fundo, não tem nem muita coisa adicional, mas a questão é como é que eu faço isso online, como é que eu faço isso para uma avaliação à distância, né? Então, a gente vai tentar focar e criar, lógico, algumas variações desses 4 tipos de questões aqui, né? Bom, então, primeiro, como é que eu crio uma atividade, que seria como se fosse uma prova ou avaliação, né? Então, legal, eu já tenho pessoas, já falei isso para vocês, ela até está entrando mais, né? Nós temos várias pessoas aqui, então eu posso criar atividades. Então, eu venho aqui na guia atividades, primeira coisa, né? E vou aqui nesse botão, que para mim está aparecendo em roxo, que é o botão, peraí, deixa eu só fechar isso aqui um minutinho, que é o meu botão criar, né? Nesse botão criar, eu tenho já algumas atividades pré-definidas, tá? Então, eu tenho atividade, que é uma atividade geral, certo? Eu tenho atividade com teste, que é essa que a gente deve utilizar para avaliação. Mas eu também posso fazer uma pergunta, em que é uma pergunta direta que o aluno tem que me responder e entregar. Eu posso disponibilizar material por aqui. Atividade como material, gente, é porque você vai colocar um texto, algum material de apoio, mas o aluno não vai te dar um feedback. Então, essa é a diferença do restante. O material é o único que o aluno não te devolve nada. Você só coloca algo para orientá-lo. Ou eu posso reutilizar postagens de outras salas. Então, vamos supor que eu já fiz uma atividade numa outra sala e eu queria aplicar aqui também. Então, se reutilizar a postagem, eu posso ir buscar lá. E tudo pode ser agrupado, né? Todas as atividades eu posso agrupar por capítulo, por assunto, por o que quer que seja, que aí seriam os tópicos. Eu posso criar conforme eu crio a própria atividade, né? Então, uma atividade simples, por exemplo, só para a gente começar, que é o nosso ponto agora. Então, tá lá. Eu vou colocar aqui um título, né? Primeira atividade. Todo mundo está me enxergando bem aí, tranquilo? Aqui vamos colocar instruções, certo? Sobre a atividade, como é que ela tem que ser desenvolvida, né? Joia. E lógico, isso aqui, gente, seria para colocar um trabalho, um projeto, né? Coisas desse tipo, né? Que seria a atividade simples. E aí eu posso adicionar coisas que eu já tenho no meu Google Drive, eu posso adicionar o site, né? Um link de um site externo, eu posso colocar um arquivo, por exemplo, de um enunciado ou de um projeto que eu quero que eles façam, né? De uma problemática que eles têm que estudar e resolver, ou eu posso colocar um vídeo do YouTube, tá? Então,
todos esses aqui eu posso utilizar. Então, por exemplo, vamos imaginar que seja um arquivo. Então, ele pede para eu fazer upload desse arquivo. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui e vou localizar um PDF, né, só para a gente enxergar. Né? Cadê? Então, tá, vamos imaginar esse aqui. Então, coloquei aqui, perceba que eu arrastei o arquivo aqui em cima e peço para fazer upload. Então, não adianta só arrastar o arquivo, porque eu posso colocar mais que um arquivo se eu quiser, tá? É só ir arrastando ele aqui em cima, né? Então, ó, vou pegar um outro, ó, só para mostrar para vocês, tá vendo? Ó, eu estou arrastando, se eu soltar aqui, ele coloca o segundo arquivo. Só que aqui ele ainda não foi lá para o Classroom. Então, eu tenho que clicar no fazer upload para que ele vá. Então, aí ele está subindo os arquivos, né? Ele mostrou para mim, olha lá, os arquivos estão presos à atividade. Por enquanto, ó, perceba que já até apareceu a palavra salvo aqui. Até foi para alguns que a gente estava conversando, né, em outros momentos. A pessoa está preocupada, eu não vou perder. Gente, ele vai salvando sozinho de tempos em tempos. Só que ele salva como rascunho. Então ainda não vai estar disponível para ninguém, né? Ele vai estar apenas como rascunho, certo? Mas ele já vai salvando. Então, o que eu já fiz já está salvo, por padrão. Tanto que se eu fechar aqui a atividade, olha lá, eu fechei. Ela está aqui, ó, primeira atividade, ela está como rascunho. Todo mundo enxerga aqui, ó, né? Ó, rascunho, né? Por quê? Porque eu ainda não a finalizei e ainda não a propus para os alunos. Então, ela está parcialmente criada, mas ainda não está sendo utilizada. Então, se eu clicar nela, né? Eu posso ver que já estão aqui os arquivos que eu coloquei, as instruções, e aí eu posso editar a atividade. E aí eu volto para aquela telinha que nós estávamos. E aí eu posso falar para que turma que eu quero, eu posso mandar uma atividade, a mesma atividade para várias turmas, não vai ser o nosso caso, mas eu poderia mandar para várias turmas. Aqui eu seleciono se eu quero para todos os alunos ou não. Né? Então, se eu desmarcar, daí eu posso escolher só os alunos que eu quero que façam essa atividade, porque eu vou mandar uma diferente para os outros. Então, esse seria um segundo ponto. Eu vou marcar todos por enquanto, tá? Então, vamos deixar para todos os alunos. Se eu quero definir nota, eu posso colocar aqui, não, isso aqui vale 10 pontos, ou vale 5 pontos, ou eu deixo sem nota, tá? E eu posso definir uma data de entrega. Na verdade, data e hora, né? A hora é opcional, mas eu acho que às vezes é importante, né, para ele ter a data de corte. Ele deixa entregar a atividade depois da data e a hora, só que ele vai sinalizar que foi entregue atrasado. Você pode inibir isso também na configuração, tá? Emerson, posso fazer uma pergunta? Pode, por favor. Quando a gente coloca, por exemplo, eu vou dar uma prova no horário da minha aula, eu gostaria que todos fizessem naquele horário. Eu vou colocar a hora do final da aula aí? Ou a hora que eu quero que termine a prova? A hora que termina a prova. Eu já vou te mostrar como é que seria o início. A gente vai fazer a prova, daí eu vou falar para você, ó, eu quero que ela apareça para os alunos nesse horário e feche para os alunos nesse horário. Tá? Eu vou te mostrar isso e como não aceitar mais respostas depois. Tá? Mas isso eu vou fazer com a atividade com teste, que é o que a gente deve usar para avaliação. Tá bom? Respondi você? Obrigada. Sim, sim. Então tá bom. Bom, então seria isso, né? Aqui, rúbrica, gente, eu acho que não é o caso, é quando eu quero colocar, por exemplo, cada item do objetivo de avaliação que está sendo avaliado, né? Criatividade, não sei o quê, quantos por cento vale, isso seria a rúbrica, mas eu não vou entrar muito nesse mérito, não. Isso aí seria para um congresso de educação, para a gente falar um pouquinho sobre, né, os aspectos que estão sendo avaliados naquela atividade ou avaliação, tá? Eu não vou entrar no mérito da rúbrica. Então, se eu criar a atividade, então agora sim, ó, eu pedi para criar a atividade. Então, ela já está salva, ela continua como rascunho, se eu fechar, ela vai permanecer como rascunho. Se eu criar a atividade, ela já vai ser atribuída aos alunos. Como eu pedi todos os alunos, olha lá, ele já está fazendo a atribuição. Então, percebam que aqui, ó, 14 foram atribuídos. Então, se eu clicar nos 14, ele me mostra lá. Adriano, Alexandre, Alice, o Carlos, a Cláudia,
né? Engenharia EAD, Fernanda Ferrari. Ô Emerson, esse jubiloso aí é meu filho, que eu estou no computador dele, tá? Não, tranquilo, tranquilo. Não tem problema, né? Então tá aí, ó. Então aparecem todos os alunos que receberam essa informação. Então provavelmente vocês recebem isso por e-mail, né? E também devem receber, lógico, se você tiver o aplicativo instalado no celular, ele também avisa, ele manda uma mensagenzinha, né? Dizendo que foi atribuído o trabalho, tá? E aí, lógico, aqui, inclusive, tem como conversar com cada aluno sobre a atividade. Se o aluno, então, tem uma dúvida sobre a atividade, ele tem como colocar aqui um chat que é exclusivo entre, por exemplo, a Adriana e eu. Então, se eu der um olá aqui, só a Adriana vai receber esse olá, né? Porque é uma comunicação que eu passei particular para ela. E ela também pode fazer uma particular com o professor da sala. Então, às vezes, para algumas dúvidas bem focadas em questões de, às vezes, projetos, essas coisas, é melhor usar esse ambiente aqui, né? Onde os trabalhos já foram alocados aos alunos e eu consigo conversar com eles. Que é diferente do mural. O mural é público, tá? Então, eu falei de uma atividade básica. Tudo bem até aí? Fui rápido demais? Deixa eu tomar uma água enquanto isso. Bom, legal. Então, acredito, né? Quem cala consente, então tá tudo certo para todo mundo. Deixa eu trazer esse negocinho para cá. Ô Emerson. Pois não. Só uma dúvida aqui. Ó. Os alunos, por exemplo, no Zoom, tem alguns alunos que têm se reunido, 3, 4 alunos, e assistido a aula junto aqui na minha aula normal. E esse programa também não tem como eu ver isso, né? Ele não impede, por exemplo, se no dia da avaliação, eles estarem 5, 6 reunidos numa sala e fazer a prova junto, né? Mais separado, cada um tem um micro. Então, nesse caso, o que eu sugiro, né? É lógico que é algo que tem que ser bem pensado, porque dá mais trabalho. Lembra que eu falei que uma atividade, eu posso escolher quais alunos eu quero que faça aquela atividade. Para uma prova, eu posso fazer isso também, só que eu vou ter que fazer provas diferentes. Então, é uma dica que eu gostaria de dar para vocês. Criar, pelo menos, aí 3 provas. E aí, você tenta selecionar na hora de... Você vai pegar uma prova e vai atribuir ela a um grupo de alunos que, até eu coloquei aqui, aqueles fora da panela. Porque normalmente a gente conhece um pouquinho das panelinhas que se formam. Então, uma das dicas é isso. Você ter 3, 4 provas e atribuir aleatoriamente aos alunos. Principalmente aqueles que você sabe que eles se juntam, colocar provas diferentes para esses caras, porque daí nenhum conversar com o outro eles vão conseguir. E o tempo limitado, essa é outra coisa. Se eu limito o tempo, nem pesquisar no Google e nem ele consultar colegas, ele vai ter dificuldade, né? Se o tempo for bem definido. Então, são algumas dicas aí que, lógico, é só uma sugestão, né? Cada um atribui aquilo que achar interessante. Mas inibir deles é que assim, todos vão ter que estar logados. Então, se eu colocar atividades diferentes para eles, ou ainda uma outra coisa que eu ainda vou comentar, eu tenho ainda como mudar a ordem dependendo da questão, vamos supor, se for de alternativa, ele vai embaralhar a ordem das alternativas. Então, aí eu começo a criar ferramentas para dificultar, né? É como eu falei, tem como inibir cola 100%? Eu acho que nem na sala de aula a gente consegue fazer isso. Mas a gente tem como usar algumas técnicas para tentar minimizar isso. Tá ok? Te respondi? Tranquilo. Não, beleza. Bom, então continuando, né? A gente já viu ali como criar uma atividade básica. Agora, como é que eu posso auxiliar, né? Então, lógico, eu acho que isso também tem que ser algo que a gente tem que tentar perseguir, né? Por conta de cola, por conta de algumas dificuldades, a gente tentar pensar em mecanismo de avaliação contínua, né? Então, seria o caso de pensar em dar outros exercícios, pesquisa online, que ele tem que dar, montar relatório, fazer resumo, resenha, não sei, outros tipos de avaliação que não só a prova. Porque daí a gente, com o tempo mais apertado também, né, e envolvendo características pessoais, fica mais fácil da gente, lógico, de qualquer forma, tá avaliando, tá forçando o cara a estudar,
mas, como eu disse, é uma alternativa, né? Agora, ter uma prova com data programada para começar e terminar, e quando eu falo data programada, eu estou falando data e hora. Então, aí seria um dos pontos, por exemplo, como a Alice falou. Eu quero que ela comece em determinado horário e termine em determinado horário, né? Então, por exemplo, ontem eu até já conversei com os alunos. Nós vamos fazer prova, um deles eu já marquei no dia 23, né? Só que eu falei para eles, nós vamos estar todos online, tá? Só que a atividade vai ser liberada exatamente às 19h30 e vai fechar exatamente às 21h, por exemplo. Tá? Exatamente. Antes desse horário você não vai ver e depois você não vai ver. Então, isso é uma forma também da gente dar uma segurada nisso, né? O Emerson. Oi. A Fernanda. Deixa eu te perguntar, não sei se você tem casos, por exemplo, com essa turma que você falou. Tem alunos que falam que não têm acesso, não conseguem acessar, não tem internet e tal. Você já pensou como você vai fazer com esses casos? Então, eu não... A princípio, ninguém me relatou esse tipo de dificuldade. No máximo, eu tenho um aluno, por exemplo, no nono, que ele ele mora na roça. Então, a internet dele cai bastante. Só que ele consegue fazer pelo celular. O celular, a conexão dele é um pouco mais estável. Gente, a pessoa não ter celular hoje é muito difícil. Então, nesse caso, eu estou aconselhando que ele faça o quê? Tem um aplicativo do Google Sala de Aula no celular dele, que é Android mesmo, é padrão. O Android é do Google, né? Então, ele é bem otimizado para isso. E, na verdade, faça a avaliação pelo celular. Ele vai conseguir fazer isso, do mesmo jeito que ele tivesse no PC. Certo. Então, Okay. De qualquer forma, a gente acaba tendo essa alternativa. Lógico, não dá para cobrir todos os casos possíveis e imagináveis, mas a gente começa a minimizar, né, os problemas com isso. Ô Emerson, Fernanda, olha, teve professor que adotou o seguinte sistema. O aluno que na hora da prova, a conexão, ele alegar que a conexão caiu, ele não conseguiu fazer por problema de conexão, ele já fez o comunicado anterior com esse aluno que quem tivesse dificuldade de fazer a prova naquele momento, faria individual e oral pelo Zoom depois. Sabe que deu um resultado super legal? A conexão... A internet começou a funcionar de todo mundo. Olha, a prova inteira. Foi incrível. Não, é verdade. O cara veio relatar isso. Ele falou, olha, na hora da aula, todo mundo falando que tinha problema de conexão, que não ia conseguir fazer a prova. Não tem problema. A gente faz com hora marcada, individual e oral. A gente agenda um horário, eu vou fazer a prova específica com você. Pergunta se caiu a conexão de algum. Legal. Aí pode ser até pelo WhatsApp, né? Por vídeo no WhatsApp, é individual, né? Se ele falar que não consegue o Zoom, pode ser pelo WhatsApp. Sim. É uma saída, realmente é uma boa, porque quebra argumento, né? Então, dependendo, poderia ser alguma coisa combinado, assim, antes, né, com ele. Já para não correr risco do pessoal alegar isso na hora da prova. Não fiz porque caiu. Já avisa antes, não tem problema se caso cair. Vai fazer individual, depois prova oral comigo. Eu acho que isso vai dar meio que uma intimidada. Sim, verdade. Legal. Boa, muito boa dica. Bom, gente, então a gente tem que pensar na questão da segurança, né, contra a cola, porque, lógico, a gente também não quer que vire baba e a coisa... Você sabe que aluno não fica quieto. Ele conta essa vantagem para frente queimando a própria profissão, né? Mas a gente tem que tentar pensar. E aí, como eu falei, eu vou tentar discutir algumas técnicas com vocês. E, lógico, usar o formulário é muito fácil. E mesmo que, assim, no meio da prova caia, se ela voltar antes dele terminar, na verdade, assim, se já tiver carregado no cache da máquina dele, não vai ter problema. Ele vai conseguir entregar normalmente, como se nem tivesse caído a conexão, né? Porque ela faz um cache na máquina dele momentaneamente, tá? Então, isso pode ajudar, né? Agora, então, criação de avaliações, né? Então, vamos pensar um pouquinho na criação de avaliações, agora pensando vou criar na prática uma avaliação com vocês. Eu imaginei
algo nesse sentido, né? Eu queria colocar, lógico, a figurinha pouco importa, é perfumaria, tá? Mas pode ser colocada. Mas colocar, descrever, deixar claro, né? As informações, porque no fundo está combinado, isso aqui está combinado. Então, eu vou reproduzir isso com vocês, tá? Pode colocar o logo, tá? Não precisa ter esse texto, porque daí fica só o logo. Então, na verdade, fica como realmente se fosse oficial. Então, eu vou fazendo isso por partes, né? Então, como é que eu faria uma avaliação semelhante àquela? Eu vou vir aqui em atividades, tá? Vou clicar aqui em criar, só que é uma atividade com teste. Então, essa é a diferença, principalmente para a prova, né? Eu crio atividade com teste. Com teste, gente, não quer dizer que vai ser múltipla alternativa, tá? Pode ser também, mas não quer dizer que é só isso, certo? Então, aqui seria a atividade, né? Então, por exemplo, avaliação P1, sei lá, né? E aqui eu posso colocar instruções, né? A prova deverá começar no horário especificado, blá, blá, blá. Não vou perder muito tempo com isso, ok? E, lógico, posso adicionar arquivos do mesmo jeito. Só que daí ele coloca, se vocês prestarem atenção, ele coloca aqui na parte de baixo esse blank quiz, né? Isso, na verdade, vai ser a prova, tá? Então, uma vez que eu criar isso, na verdade, ele vai ter que abrir esse cara, porque essa é a prova, responder as coisas aqui dentro, mandar entregar, né? E depois finalizar aqui a atividade. Então, ele tem que fazer 2 passos, entregar o quiz e depois finalizar a atividade, tá? Então, lógico, coloco as instruções normalmente, configuro toda aqui a parte do lado, se for, né, devido, mas é efetivamente esse cara aqui que vai ser a nossa prova, tá bom? Então, lógico, eu vou colocar aqui para... Como eu disse, né? Vamos supor que essa primeira prova eu quero para a Adriana, para o Carlos, para a Engenharia AD, para o Jubilo Sodaima, para a Luciana Abdo. Eu coloquei só para esses alunos, né? E para o Rogério Adelino, tá? Então, perceba que eu não estou colocando para todos. É aquilo que eu falei, eu vou fazer provas diferentes para alunos diferentes. Então, para esses aqui, eu já estou montando essa prova, né? Posso colocar que ela vale 10. E aqui eu quero que entregue, por exemplo, porque a prova é amanhã e ele tem que terminar até as 21 horas. Né? E aí, lógico, posso colocar a avaliação. Bom, já coloquei as informações básicas, já está salvo, como eu percebo aqui em cima, né? Então, agora eu vou clicar aqui nesse blank quiz para que ele abra. Na verdade, ele abre o formulário do Google. Esse blank quiz é o formulário do Google, né? Então, eu tinha colocado que aqui eu ia definir como avaliação. Vou colocar P1, né? Aí vou colocar aqui, né? Aquelas informações básicas, para ficar o combinado. No fundo, está escrito e materializado lá, né? Oi, Emerson. Oi. Posso fazer uma pergunta? Pode ir perguntando, por favor. O aluno, depois que ele entra uma vez, os nomes deles vão ficar aí para que a gente possa escolhê-los para as determinadas provas? Fica. A hora que eu fechar... Na verdade, a atividade continua aqui, porque ele abriu uma outra aba, né? E aí aqui continua marcado os alunos. Então, mas, por exemplo, se nós todos sairmos da sala agora, esses nomes continuam aí? Continuam porque esses alunos estão matriculados nessa turma, né? Os nomes vão continuar, a menos que eu remova. Entendi. Tá? Que é aquilo que alguém comentou. A Fernanda tinha me perguntado se eu podia remover, né? Mas o aluno só vai sair da sala agora se eu removê-lo. Tá? Vai ficar aqui mesmo que vocês desconectem. Selecionar, né? Isso. Né? Uhum. Então, aqui, voltando para a aba, tá lá, hora de início, 19h30, duração, 1h20. Pronto. Né? Então, coloquei. E aí, por exemplo, eu quero colocar logo abaixo, então, eu vou colocar mais um item aqui. Percebo que tem uma barrinha aqui nessa lateral, né? Então, vamos só salientar.
essa barrinha aqui, ó, que eu estou marcando em vermelho, né, ela vai perseguindo o cara que você está editando. Então, quando eu estou editando esse, ela aparece do lado. Se eu for editar o de baixo, ela vai aparecer do lado dele, ela vai te perseguindo, tá? O que é legal justamente porque ela mostra quais as ferramentas disponíveis eu tenho para utilizar aqui, tá? Bom, então eu posso adicionar, né? Por exemplo, aqui eu quero colocar uma figura, né? Uma imagem. Então, vou lá, adicionar uma imagem. Quando eu clico adicionar uma imagem, novamente ele pede para eu fazer upload, né? Então, novamente, eu vou vir aqui, eu vou pegar o logo da FAI. Cadê? Aqui. Ó, arrastei ele aqui para cima, tá vendo? Eu arrastei, ele já faz o upload. E tá aí o logo da FAI para mim, né? Que eu posso deixar ele centralizado, tá vendo? Aqui do ladinho, ó, né, do logo aparece esse botão com as reticências. Eu posso deixar ele à esquerda, à direita, centralizado, né? Posso mudar tamanho, né? Clicando nele, eu posso mexer o tamanho dele se eu quiser, lá, arrastando essas caixinhas. Então, posso colocar um título da imagem, mas não tem necessidade, né? E aqui eu estou construindo ainda, tá, gente? Então, por enquanto, tá dessa forma a nossa avaliação, que é aquele cabeçalho, né? Aqui é o modo de projeto. Se vocês prestarem atenção, é o modo de projeto. Ah, mas eu queria ver como é que ela está ficando. Então, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, novamente eu vou capturar aqui só para mostrar, que aqui, ó, eu tenho um botão, que é um botãozinho com um olhinho, estão vendo ali? Né? Esse olhinho seria a pré-visualização da prova, da atividade, tá? Então, se eu clicar aqui, eu vou ter a visão do aluno, certo? Eu vou fechar aqui só para vocês enxergarem. Então, estou aqui no modo de projeto. Ele vai abrir uma outra aba com a visão do aluno. Então, é assim que vai aparecer para o aluno, tá vendo? Que lógico que eu ainda não terminei, mas é exatamente dessa forma que vai aparecer para o aluno, tá bom? Eu vou fechar essa aba, porque é só a pré-visualização, e volto aqui para a parte de projeto, tá? Inclusive, se vocês prestarem atenção, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para isso também. Aqui tem um conjunto de bolinhas, bem pequenininho, que deve estar meio cinza, não sei se o pessoal está vendo, né? No alto de cada grupinho desse, tá? Nesse carinha, o que eu posso fazer? É uma alça, que eu clico, eu posso arrastar, trocar as coisas de ordem, né? Olha lá, tá vendo? Eu posso mudar as coisas de posição, né? Se eu quero trocar a ordem de questões, por exemplo, né, de uma prova para outra, usando o mesmo formulário como base. Então, é fácil de fazer isso também, basta clicar e arrastar por essa alcinha aqui, né, que aparece na parte superior de cada grupinho desse. Tá legal? Bom, o que mais? Então, já criei basicamente aí o nosso cabeçalho, né? E agora, por exemplo, eu quero identificar o aluno. Então, essa é outra coisa. Não é obrigatório, né? Porque, na verdade, a atividade já vai estar vinculada. Mas, não sei, talvez pecar por excesso, né? Então, vamos supor que eu quero colocar a identificação do aluno. Então, eu vou voltar aqui na minha atividade e, aonde está a múltipla escolha, eu vou colocar que eu quero uma resposta curta. Então, aqui percebam que são os tipos de elementos que eu posso colocar, todos eles, né? E eu quero uma resposta curta. Então, ele muda. Então, aqui eu coloco seu nome completo, certo? E aí está aqui onde ele vai responder, né? E aí, lógico, eu posso incluir mais um, também de resposta curta, né? Seu RA, o registro acadêmico. Também é uma resposta curta, né? Posso pedir o e-mail dele, se for o caso, mas não vou colocar para esse caso aqui, né? Então, novamente, se eu pré-visualizar, é assim que está aparecendo até o presente momento, estão vendo? Então, percebam que eu me preocupei um pouco aqui com a identificação do aluno também. Que eu até poderia fazer aqui, ó, eu venho na imagem, eu quero incluir entre a imagem e o nome completo do aluno. Eu quero colocar um título, né? Então, aqui, ó, identificação do aluno. Então, eu posso criar divisões assim, né? Então, se eu pré-visualizar, ó,
Olha lá, tá vendo? Aqui não responde nada, é só para mostrar uma divisão, né, das coisas. Então, a identificação do aluno. Né? Então, eu posso criar esses títulos no meio do caminho para me auxiliar também. Tá bom? Tudo bem até aí, gente? Tudo bem. Vou tomar mais um pouquinho d'água que a garganta vai... Então, voltei aqui para o projeto, já vimos a parte de identificação do aluno, né? Lógico, aqui eu coloquei e-mail, mas não vou pedir não, tá? E aí, por exemplo, eu quero uma questão com texto longo, tá? Então, e que eu tenho, na verdade, a questão, um texto longo, e aí eu posso ter várias perguntas a respeito daquele texto. É uma possibilidade, tá? Então, lógico, aqui é um texto bobo que eu escrevi, né? E coloquei uma pergunta também de alternativa. Então, primeiro vamos montar algo desse tipo, um texto longo e depois uma pergunta de alternativas, né? Uma questão fechada. Então, primeiro, eu quero abaixo do RA, então seleciono o RA, clico no maisinho, ele inclui um item, né? Apesar que, perdão, aqui, ó. Eu coloquei errado, certo? Então, até bom isso. Eu tenho a lixeirinha aqui que eu posso excluir, tá? Foi até bom, né? Porque aí, eu coloquei algo que eu não queria. Então, eu clico na lixeira e ele apaga. Então, aqui no RA eu quero colocar um título de divisão, né? Então, eu quero aqui uma questão baseada em texto longo, certo? Então, tá lá. E aqui eu vou colocar todo o texto, né? Nananá, nanananá, nanananá, né? E assim por diante, tá? Não vou perder muito tempo com isso. Gente, só que tem uma coisa que é importante, né? Como eles vão estar fazendo a prova em casa e a gente não tem como garantir isso, por exemplo, eu tenho 2 monitores aqui. Então, um eu estou projetando para vocês, mas eu tenho um outro monitor do lado. O aluno também pode ter. Não sei se é o caso de todo mundo, mas ele pode ter. Então, ele pode estar fazendo a prova com o Google aberto do lado. Se a gente colocar uma questão que é de livro ou que tem na internet, eles vão achar fácil, vão responder muito fácil. Então, às vezes, o que a gente pode fazer para dificultar? E é por isso que eu peguei aqui o Word. Ó. Eu peguei o Word e, por exemplo, eu vou pedir aqui para... pegar um texto qualquer, acho que é mais fácil. Quer ver? Ó? Eu quero colocar uma pergunta com um texto longo, né? Só que... eu quero colocar ela de um jeito diferente. Então, por exemplo, aqui peguei um texto longo, certo? Não precisava ser tão longo assim, né? Vamos cortar metade dele aqui. E eu quero colocar isso aqui como texto longo. Então, se eu digitar esse texto lá, primeiro, vai me dar trabalho, né? Para digitar, e segundo, ele pode selecionar, copiar, colar no Google para achar esse texto e ver respostas. Então, o que eu aconselho? Ó, eu digitei aqui no Word, né? Então, o que eu posso fazer? Eu vou pegar aqui no Word e vou pressionar as teclas no meu teclado. Eu pressiono o Alt, seguro e pressiono Print Screen. Eu copiei a tela, tá? Quando eu copiei a tela, eu vou abrir aqui o Paint e vou colar aqui. Olha lá, perceba que ele copiou a tela do Word aqui para mim. Aí eu venho nessa ferramenta aqui de selecionar e faço um recorte, ó. Né? Então, eu selecionei uma região, não sei se vocês estão vendo a linha tracejada, e aqui no Paint mesmo, eu peço para cortar. Olha lá, isso virou uma figura. Aí eu vou pedir para salvar, né? Como texto 01, pode ser PNG, tanto faz, né? Então, salvei como uma figura. E aí, o que acontece? Ao invés de eu colocar ela aqui como texto, eu vou colocar como uma figura. Então, eu vou remover esse cara aqui. Apaguei. Eu quero colocar uma figura, né? Eu vou pegar aquele meu texto, um PNG. E coloco ele como uma figura. Tá vendo? Então, vai ser a questão de texto longo. Gente, então, vai aparecer assim para o aluno. Né? Vamos olhar como é que fica na visão do aluno. Fica um texto legível, concordam comigo?
Só que ele vai tentar selecionar, ele não consegue. Né? Então, ele não consegue colar isso aqui no Google para localizar a resposta. Né? Então, percebam que acaba sendo uma alternativa. Okay? Como eu disse, é uma técnica, simplesmente, para a gente minimizar cola. Né? Então, perceba que eu fui no Word, digitei o texto no Word, fiz um Alt Print Screen, né, para copiar a tela, colei no Paint, cortei só aquilo que me interessava, para não ficar a tela do Word, né? Salvei como imagem para colocar aqui. Dá um pouco mais de trabalho, é o que eu falei, né? Não dá para... não tem almoço grátis, né? Mas é uma alternativa. Então, lógico, aí eu posso criar aqui a minha pergunta, né? Com teste, né? Que seria o caso. Deixa eu só acertar aqui. Tem muita coisa na minha tela. Então, 01, né? Em relação ao texto, blá, 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 né? E aqui eu vou colocando as opções, né? Primeira, enter, segunda, terceira e quarta. Ou eu posso adicionar outro, que ele sugere aqui para mim, ó. Outro. Então, é uma questão de múltipla escolha, tá? Além disso, gostaria de chamar a atenção de alguns outros pontos aqui, ó. Deixa eu ampliar um pouquinho para ficar mais fácil para enxergar. Nessa região, aqui, eu marco ela como uma pergunta obrigatória. Lógico que para uma prova todas são obrigatórias, né? Obrigatória porque ele tem que responder, certo? Se eu deixar desligado, ele não tem que responder. E aqui, lógico, eu posso apagar, como eu tinha mostrado para vocês, né? Para excluir. E aqui, se eu quiser duplicar por um motivo qualquer, né? E nesse chave de resposta, se eu quero, por exemplo, no caso de teste, eu tenho como definir a resposta certa, que o Google vai fazer a correção automática para mim. Tá? Pode externar para o aluno ou não, mas o Google vai fazer a correção automática para mim. Eu falo qual das respostas vai ser a correta e quantos pontos ela vale. Tá? Então, essas opções aparecem embaixo, principalmente de perguntas de múltipla escolha, né? Teste. Nas dissertativas, ele não tem como fazer isso, além de colocar uma resposta padrão. Até isso dá para fazer, né? Para o aluno receber um feedback no final da prova. A resposta padrão deveria ter isso aqui. Essas palavras deveriam estar na resposta. Tá? Então, só estou chamando a atenção dos itens que aparecem embaixo de cada questão que você vai criando. Tá bom? Então, perceba que já está marcado como obrigatório. Eu posso desligar só para mostrar para vocês. Olha lá. Quando está roxinho, significa que ela é obrigatória. Tá bom? Então, isso seria uma questão de múltipla escolha. Como eu disse, não tem muito segredo aí. Legal? Aí... Como é que você marcaria a questão correta, Emerson? Eu posso mostrar para você. Espera aí. Aqui, ó. Eu vou clicar aqui em chave de resposta, certo? Certo. Aí ele abre ele muda um pouquinho a tela, e aí eu falo, não, a segunda é a correta, tá vendo? A segunda é a correta. E aí eu posso até dar um feedback, né? Por que ela é a correta? É correta por conta desta regra matemática, por exemplo. Certo? Isso é um feedback certo. Que vai ficar vinculado a ela. Quando eu dou concluído, olha lá, ó. Então aqui eu estou ainda em projeto, certo? Ele já está mostrando que essa é a resposta certa, tá vendo o vistinho aqui, né? E lógico, na visão do aluno. Então agora vamos, porque essa aqui é a visão de projeto, é a visão do professor. Na visão do aluno, olha lá, ó, não aparece questão certa para ele. Ele não tem aquela visão. É só para o professor mesmo, tá bom? E lógico, eu posso definir lá quantos pontos eu quero para a questão, né? É que eu não cheguei a definir, que é no mesmo lugar aqui, ó. Né? Olha lá, eu ponho aqui, ó, essa questão vale 2 pontos, ó lá, né? Então nessa região aqui, ó, deixa eu salientar, eu tenho aqui quantos pontos vale a questão, certo? Ok. Bom, então concluído. Então mostrei para vocês como é que faz o gabarito também, né? E aí, por exemplo, qual que é o nosso próximo caso? Uma questão, né, aberta dissertativa, né? Então ela vai ser um texto de resposta longa. Então seria um outro tipo de questão. Vou adicionar.
Ele adicionou aqui embaixo, né? Então, essa aqui seria a questão 02, tá? E eu vou falar que é um parágrafo, que é uma resposta longa, tá? Então, ela é como parágrafo. Então, aqui eu vou colocar lá. Aqui um exemplo de questão aberta, né? Ok? Novamente, como é que aparece para o aluno? Vai ter o enunciado e aí aqui ele tem que digitar a resposta dele. Como ela é obrigatória, ele está esperando uma resposta, né? É lógico que essa questão do obrigatório a gente tem que pensar, porque se o aluno não souber e não quiser fazer, senão ele não consegue, na verdade, entregar também, né? Mas é por isso que tem que pensar bem na questão do obrigatório, tá? Bom, deixa eu voltar para o projeto. Emerson, Oi. O aluno pode, por exemplo, ele responder uma questão, depois ele pode voltar nessa questão? Pode, a princípio pode. Pode sim. Porque se você dá aquele feedback, o feedback é só depois que ele envia? Só na hora que entrega. Ah, tá. O feedback para ele é se você habilitar a correção automática e você vai marcar uma opção lá, enviar o feedback por e-mail. Que daí ele recebe por e-mail isso, não é nem direto aqui na interface. Ah, entendi. Legal. Oi, pois não. Pois não. Emerson, se o aluno está respondendo na prova, cai a energia. Volta de que jeito? Perde tudo? Vamos lá. Na resposta, agora o senhor me pegou, professor. Isso eu nunca tinha pensado. Eu não sei. Eu acho que não fica gravado. Porque só vai ser gravado a hora que ele entregar. Eu estou usando o meu bom senso, tá? Eu acredito. Eu também acho isso. Ele só vai, na verdade, entregar efetivamente a hora que ele clicar no botão enviar, né? Se ele clicar no botão enviar, ela é realmente gravada lá na planilha do Google. Senão, não é. Eu acho que se cair energia, começar tudo de novo. Isso é como fazer prova no prática no computador. Se caiu energia, né? Não salvou, no máximo é um abraço com o ombro para a pessoa chorar. Tá bom. Tá bom? Ué, Emerson. Pois não. Sobe um pouquinho, volta no texto que você colocou, por favor. O que você usou para colocar esse texto aqui, que não ficou a opção de resposta para o aluno? Porque todos os demais fica o tipo de resposta. Que caixa é essa que você abriu, que você jogou essa imagem? É o adicionar imagem, é esse botãozinho aqui, Adriana, ó. Mas aí não era uma questão, então? Na verdade, eu coloco ela antes de uma questão. Essa que, às vezes, é o interessante. Eu posso colocar ela antes de uma questão e na questão eu só ponho as alternativas. Isso. Então, é que eu Por isso que eu te falei, é uma técnica, não é exata, é um ajeite para minimizar a cola, mas não... Mas eu tentei fazer isso e ele me obrigava a colocar a opção do aluno responder aqui depois do texto. Ficava a linha de resposta. Monta outro desse tipo, só para eu entender o que você fez. Você abriu mais uma... Ó, eu peguei esse botãozinho aqui, ó, só para chamar a sua atenção aqui, de qual ferramenta eu estou usando, tá? Eu vou fazer ali na prática, mas eu vou remover essa e fazer de novo, beleza? Tá. Então, ó, eu vou botar ela no lixo, ó lá, cliquei. Então, antes dessa questão, eu quero incluir. Então, eu vou vir aqui, ó. Como é antes dela, eu vou selecionar a anterior e clico nesse botão. botão. Seria uma questão normal. Se eu quisesse fazer uma de múltipla escolha aí, eu teria a opção nessa janela que você está, ou não? É uma janela. Isso, eu teria. Para qualquer uma delas, tá? Então, eu vou clicar aqui em adicionar imagem. Aí, eu vou pegar aquela imagem que eu recortei do Word e vou, ó lá, estou arrastando aqui para cima. Ou seleciono o arquivo. Quando ele faz o upload, ó lá, tá a minha imagem lá. Tá vendo? Aí eu só coloco aqui um título para ela se eu quiser. Tá. Certo? E onde que é que você escolhe aqui o tipo de questão, nessa janela aqui? Então, nessa aqui não é tipo de questão, porque é só uma imagem. Ah, então, mas foi isso que eu me perdi na hora que eu fui montar, então, entendi. Por isso que eu coloquei a questão embaixo, entendeu? Por isso que eu te falei, é uma técnica, não é uma ferramenta exatamente do Google. Eu ajeitei para uma necessidade minha. Entendi. Eu coloco ela como imagem em cima. Eu entendi a imagem, mas junto com a questão. Eu consegui, eu coloquei enunciado, a imagem e a
alternativas embaixo. É possível, é. Se você vier aqui, por exemplo, eu coloquei alternativas ali, né? Então, peraí, deixa eu clicar aqui, ó. Bem nessa posição aqui, quando eu ponho o mouse, aparece para incluir imagem. Tá? Sim. Então, quer ver? Ó? Aqui eu consigo colocar imagem também, só que, na verdade, ela fica junto com o enunciado. É uma outra possibilidade. Só que, olha lá, ele empurra todo mundo para baixo. Ó. Tá, foi isso que eu consegui. Só o texto sozinho, igual você fez, é que eu não tinha conseguido. Isso, é porque eu ponho só como imagem mesmo. É porque, às vezes, o texto eu aproveito para 2, 3 questões, entendeu? Não, mas era o que eu precisava no dia. Entendi. Certo? Tá jóia. Mais alguma pergunta, pessoal? Por hora, não. Bom, além disso, é lógico, eu posso incluir também uma questão, como eu falei, de teste com múltiplas alternativas, que aí é caixa de seleção. Então, ela é parecida com múltipla escolha, só que eu posso selecionar mais do que uma, né? Então, seria, eu até acho que eu pulei aqui na hora de apresentar, ó. Seria essa aqui, ó, tá vendo? Né? Então, perceba que quando é a caixinha, quando é o retângulo, eu posso selecionar mais que uma alternativa. Quando é a bolinha, apenas uma alternativa pode ser selecionada. É o que a gente chama a bolinha, né, que é o botão de rádio, ele é mutuamente exclusiva, só um pode ser selecionado. Agora, quando é essa caixinha do xizinho ou vistinho, eu posso selecionar mais do que uma. Tá? E a diferença no Google está aqui. Essa é múltipla escolha, né? Percebam a bolinha, e essa é caixa de seleção, né? Então, seria uma situação de seleção, né? De múltiplas alternativas. Tá? Então, seria alternativa 01, 02, 03, 04 e 05. Né? Então, percebam que da mesma forma. Inclusive, a chave de resposta eu posso fazer também. Ó, a certa é essa e essa. Né? Vou deixar sem feedback, vale 2 pontos. Conclui. Então, tá lá, já está marcada quais são as respostas corretas. Então, perceba que essa, eu posso selecionar mais do que uma. Né? Quando é um retângulo. Agora, quando é a bolinha, né, o círculo, é só uma que é válida. Tá bom? Então, essa seria uma outra alternativa. Lógico que tudo aqui ainda é dentro do básico, tá, gente? Ainda tem mais coisa que a gente pode fazer. Por exemplo, na verdade eu já acabei adiantando, mas seria uma situação de um texto com figura, né? Então aqui seria um caso, lá, eu tenho um texto, eu tenho a figura junto com ele e eu quero uma resposta longa baseada nele, né? Que é uma questão de transferência de calor em data center aí, né? Então lá, vamos montar algo desse tipo, apesar que eu já fiz, mas vamos lá. Eu quero uma com texto longo, certo? Então, análise de fluxo de calor em data center. Quais são os fluxos de calor associados? Né? Então, eu vou clicar aqui na figura, vou buscar a minha figura aqui. Arrasto. Então, tá lá, eu criei uma questão, que ele tem que fazer uma resposta dissertativa, em que eu tenho um texto na parte superior aqui, e eu tenho uma figura que, inclusive, eu vou alinhar ela para centralizada. Né? Então, novamente, como é que aparece para o aluno? Então, é aqui que, por enquanto, está a minha prova. Lá. Texto com a figura, né, alternativa, e o texto com a figura dissertativa. Tá? Então, essa seria uma outra situação interessante aí. O que mais? E aí eu também tenho situações desse tipo, olha lá. Eu quero, para as próximas 4 questões, responda verdadeiro ou falso para cada afirmação, tá vendo?
Então, eu vou ter aqui 4 questões e baseada num texto que tem aqui, tá? Que é para definir verdadeiro ou falso, que é uma outra possibilidade. E é o que eu falei, gente, uma questão, às vezes a mesma questão você coloca ela como dissertativa para um grupo de alunos e coloca como verdadeiro ou falso para outro grupo. Aí você já vai meio que quebrando as pernas às vezes, né? Vai melhorando a questão de como definir, né? Então, lógico, para esse caso, antes da pergunta, naturalmente, eu tenho que, como eu vou usar o mesmo texto para vários, então eu vou adicionar um título de descrição, né? Então, aqui, texto para as próximas 4 perguntas. Né? Novamente, lógico, aqui eu vou colocar como texto, mas eu poderia fazer aquele esquema do Word, né? Para uma empresa, o desenvolvimento do modelo de negócios envolve atividades como oferta de produtos e serviços. Verifique as afirmações abaixo e assinale como verdadeiro ou falso. Certo? Então, perceba que lógico, eu coloquei um texto pequeno, ele poderia ser maior, né? E agora eu vou começar a colocar as perguntas, né? Ela vai ser como lista suspensa, tá? Para não ficar aberto, ok? Então, vou colocar ela como lista suspensa. Então, aqui eu vou colocar uma empresa deve listar e descrever todas as principais ações de sua empresa. Não era bem isso, não. É um empreendedor, né? E as relações... Espera aí que tem gente aguardando para entrar. Só um minutinho. Estou juntando eles aqui. Com seus fornecedores e clientes. Né? Aí eu vou pular verdadeiro, falso. Certo? Então essa é uma delas. Aí eu vou colocar... Desculpa, como é que você pôs verdadeiro e falso aí? Eu digitei mesmo. Ah, tá. Tá? Eu digitei mesmo. Aí eu vou adicionar mais uma. Novamente eu vou colocar como lista suspensa. Certo? Novamente eu vou colocar aqui o verdadeiro e falso. Então aqui vai ser... não tem opção 3. E aí eu vou colocar a segunda, né? Métodos de organização. Não vou digitar tudo não. Blá, 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 né? O Canvas. Ele conta com 9 etapas para auxiliar, blá, blá, blá. Né? Fiz a segunda aí, certo? Então, lógico, do jeito que está, eu queria mostrar para vocês como fica a lista suspensa, que ela é boa para situações de verdadeiro ou falso. Então, perceba que eu coloquei aqui um texto, e aí eu estou perguntando, só coloquei 2, né? Deveriam ser 4, mas eu acho que não precisa chegar nas 4, só para a gente ganhar tempo. Então, pré-visualizando como o aluno vê, então tá lá, ó. Né? O empreendedor, tá, aparece o texto que foi colocado, e aí eu tenho que escolher verdadeiro ou falso. Tá? Então é uma outra possibilidade aí, ok? Eu coloquei 4 perguntas, mas eu vou fazer só 2, só para a gente ganhar tempo aí, tá bom? Ué, Emerson, posso fazer uma pergunta? Pois não. É o seguinte, quando você tem uma resposta dissertativa, o aluno não tem opção de subir algum arquivo, né? Para dar resposta. Então, eu vou falar disso, isso é transmimento de pensação. Eu vou falar isso, acho que é meu último exemplo. Tá? Eu respondo essa sua pergunta. Você segura ela para mim?
Pode ser? Eu vou responder ela para você, porque realmente eu pensei nas situações que envolvem desenvolvimento matemático, que eu pensei que ele pode responder num papel mesmo, tirar uma foto e fazer upload do arquivo. Eu vou te mostrar como é que faz isso, tá? Eu pensei nisso também. Emerson, esse verdadeiro ou falso aí, você também pode fazer a chave de resposta, né? Como estou vendo aí. Pode sim, para todos eles. Como eu disse, até para dissertativa. Tá? Aquela dissertativa da figura em cima, você colocaria um texto padrão, é isso? Isso, é um texto padrão de resposta, ou as palavras aqui, ó, por exemplo, ó. Olha lá, chave de resposta. Eu vou só colocar o feedback, né? Por exemplo, a resposta deve compreender conceitos de convecção e condução. Por exemplo, é um padrão de resposta. Eu estou dizendo que tem que ter esses termos. Se não tiver, está errado. Você pode encher a linguiça do jeito que for. Por isso que é um padrão de resposta, não é uma resposta porque ela é dissertativa. Mas eu posso fazer isso também, porque daí o aluno, se eu quiser, no final ele pode receber um feedback sabendo, ó, eu errei porque eu não pus essas palavras, por exemplo. Tá legal? Mas essa o Google não corrige para você, você que tem que corrigir, né? Você tem que corrigir, sem dúvida. Tá bom? Algo mais, pessoal? Uma outra que, lógico, eu acho que pode envolver a todos, né? Mas, em especial, eu peguei aqui uma situação de uma resposta como aquela que a Maria Luísa me perguntou, né? Eu quero que o aluno faça um negócio no papel e me devolva. Então, eu vou pegar aqui um upload de arquivo, tá? Lógico que daí, primeiro, ele vai me perguntar isso aqui. Por quê? Porque o aluno vai subir um arquivo para o seu Drive. Ele está pedindo se você autoriza, né? Porque é lógico, tem questões de segurança envolvidas. Por isso que ele faz essa pergunta, é só você clicar em continuar, né? Então, porque você está dizendo que confia. Mas fiquem tranquilos que eu vou mostrar como é que eu deixo isso mais seguro, tá? Então, aqui é do tipo upload de arquivo. E aí, por exemplo, eu posso permitir apenas arquivos específicos. Eu vou ligar essa opção e eu vou falar, não, ele só pode me mandar PDF ou imagem. Eu não quero mais nada. Então, eu travo, porque ele não vai conseguir me mandar um vírus, alguma coisa assim, entendeu? Eu consigo filtrar os tipos de arquivos que são possíveis dele fazer o upload para mim. Quantos arquivos ele pode fazer upload, se é um só, se é mais que um, tá? Eu quero um só. E o tamanho máximo desse arquivo também, porque eu não quero que ele entupa o meu drive, né? Então, eu posso definir o tamanho também, tá legal? E aí, por exemplo, né, eu vou pegar aqui um caso só para ganhar tempo. Eu vou pegar aqui do Word, vou pegar um enunciado aqui, ó. Vou pegar esse enunciado aqui. Vou copiar do Word e vou colar aqui, né? Então, perceba, pus o enunciado aqui. Só que eu gostaria de colocar as fórmulas. Eu quero um formulário também, né? Que eu acho que às vezes tem muita coisa, principalmente nas engenharias. Eu lógico, até em outros pode ser que isso seja verdade. Eu quero colocar um elemento de referência. Então, eu vou clicar aqui para adicionar uma imagem. E aí, como é que eu vou fazer a imagem das fórmulas, né? Então, aí, novamente, eu vou voltar aqui para o Word, ó, né? E aí, por exemplo, eu vou fazer essas fórmulas que eu fiz ali. E aí, já aproveitando, tem um outro tutorial, gente, que eu fiz só de como usar para criar equações, tá? Tem 3 formas. Ó, eu vou inserir aqui no Word e vou pegar aqui a opção equação. Todo mundo está me enxergando aí, ó. Deixa eu chamar a atenção de vocês. Eu vim aqui no inserir, né? E peguei aqui, ó, equação. Tá vendo? Tá bom? Quando eu clico nesse cara, ele abre aqui para eu digitar a equação. É lógico que eu posso usar a barrinha de ferramenta. É o primeiro método, é o que o pessoal está mais acostumado. Posso mudar aqui para os outros tipos, né? Símbolo de letra, relação de negação. Então, dá para fazer várias coisas aqui, né? Então, eu poderia fazer aqui, por exemplo, a primeira equação, que seria C é igual, né? Aí eu quero a divisão, venho aqui na divisão e faço lá Dzão por Dzinho.
Legal, montei a minha equação. Aí eu posso recortar como imagem e colocar lá. Só que eu quero colocar, por exemplo, 4 equações. Por exemplo, para esse exercício eu precisaria de 4 equações. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inserir uma tabela com 4 colunas. Certo? Essa tabela, eu vou pedir aqui no layout para ela ficar centralizada. E aí, conforme eu crio uma equação, eu ponho dentro da tabelinha. Tá vendo? E aí eu posso deixar ela até sem borda, que eu acho que pode ser que fique legal, olha lá, sem borda. Então eu pus a primeira equação lá. Vou colocar a segunda equação, só que agora eu vou falar de um outro método. O Word, eu sei que o pessoal, principalmente que está acostumado com o LaTeX, sabe que o LaTeX, às vezes o pessoal gosta mais por conta de equação, é que o Word também faz. Inclusive eu posso usar os códigos do LaTeX, ó. Tá aqui, ó, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu posso alterar aqui, eu vou chamar a atenção de vocês, ó. Formato Unicode, que é o formato do Word, tá? E, na verdade, deixa eu só apagar aqui. Se você olhar aqui, ó, ele também aceita formato do LaTeX se você ligar essa opção. Estão vendo aqui? É o formato do LaTeX, para quem está acostumado, tá bom? Ok? Só quis salientar, porque às vezes o pessoal está mais acostumado. Mas eu também posso digitar, que nem a segunda equação lá é K, vai ser igual. Eu vou pôr a divisão e vou dar um espaço, ó. Ele já formata para mim. Então, devagarzinho, você consegue ir guardando lá, barra, bullet, eu sei que é a bolinha. C-1, né? 4, barra, bullet. Você vai guardando esses códigos conforme você vai usando, né? Então... Especificamente para mim, você já solucionou 90% do meu problema com isso. Então, exato. É o que eu falei. Às vezes o pessoal evita de usar o Word para isso, gente, mas ele é bem prático nisso, se souber usar, né? Ué, eu tenho dado aula no Word para métodos numéricos todas as vezes. Eu vou construindo com eles todas essas equações. Só que eu não uso o LaTeX porque eu não sei digitar, né? Então eu vou usando o Word mesmo. Então, mas ó, percebeu? Eu vou fazendo as equações lá no Word mesmo com ele. E eu consigo digitar apenas. Perceba que eu não recorri à barra nenhuma vez. Beleza, fiz a segunda equação, né? E vou colocar ela aqui. Só acertar um pouquinho aqui por causa dos tamanhos, né? Tá lá. Agora eu quero fazer uma outra equação, né? E aí até, lógico, ela é um pouquinho mais trabalhosa. Então, por exemplo, eu quero uma letra grega. Eu sei que é a letra tal, né? Então, ó, pressiono o espaço, ele converte ela para a letra grega. Eu quero colocar ela subscrito, então põe o underline, né? Max. Não, peraí. Underline M, lá. Ele deixou subscrito, tá vendo? E aí eu vou colocar o igual. E aí eu ponho a barrinha. Perceba que eu estou usando só o teclado, eu não estou recorrendo à parte superior, né? Como eu disse, é questão de costume, certo? Eu acho que daí é questão de treinar e lógico. Visão. Que nem aqui eu quero colocar o pi, eu vou colocar barra pi. Quando eu dou espaço, ele converte, né? Barra bullet. Aí aqui eu quero colocar o Dzinho elevado ao cubo. Então ponho o acento circunflexo 3. Quando eu dou espaço, ele converte para o cubo. Então, assim, é o que eu falei. Isso, lógico, vocês podem guardar devagarzinho. Mas, além disso, o que vale a pena também chamar a atenção, é que se você vier aqui na barrinha e colocar o mouse sobre ela, ele está mostrando os atalhos ali de cada um dos itens. Né? Olha lá, barra teta, tá vendo? Barra delta minúsculo, barra beta. Então, ele faz isso, tá? Barra div e assim por diante. Então, lógico, como eu disse, é só uma maneira... Como é que você põe a letra grega? Você põe barra e escreve a letra? E o nome dela só que em inglês, tá? Então, o tal, ó, só para você ver aqui, ó. Inserir equação. Você pode colocar o alt igual, né? Alfa, ó, barra alfa. Vai ser o alfa lá. Igual ao barra beta. Olha lá, beta igual ao barra gama. Só que em inglês é 2 M's, ó. Gama. Então aí você consegue colocar. É que eu falei, tá tudo aqui. Se você só pôr o mouse em cima, ele vai te mostrando os atalhos. E devagarzinho de usar, a gente acaba guardando. Eu não sei qual é a sua versão. A minha não aparece tudo isso, não. É que o meu é o Office 365, né? Eu tenho a assinatura dele mesmo. Bom, mas é isso que eu queria mostrar. Esse é um segundo caso, tá? Agora,
O último caso, que é esse que é o terceiro caso, né? Então eu falei para vocês, dá para usar barra, dá para digitar, como eu mostrei essas duas. E aí, gente, tem uma outra situação aí, quem precisa de equação, que pode ser interessante, que eu vou chamar a atenção de vocês para este botão aqui, ó. Mas ele só está disponível do Windows 8 para frente, tá? E se você habilitar no Windows, uma ferramenta que se chama Windows, estou escrevendo com o mouse, tá? Ink, que é tinta com Windows, tá? Então, aí vai aparecer esse item aqui, equação a tinta. Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona. Então, aí eu insiro a equação, clico nesse botão equação a tinta, ele abre aqui. Aí eu posso criar, ó, com o mouse, eu estou fazendo um maior garrancho, ele faz reconhecimento de caracteres, ó. Ele aceita a mesinha digitalizadora também, Emerson? Aceita. Eu tenho também aqui, eu não liguei ela. Mas olha só, eu escrevi com o mouse aqui embaixo, olha o que ele converteu aqui em cima. Tá correto? Tá. Eu posso inserir a equação. Que legal. Tá? Então, dá para editar também, viu? Dá, com certeza. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso pegar e na equação a tinta, eu posso criar uma integral de 0 a 5. Legal. Você tem que baixar isso no seu Windows? Não, ele não vem instalado por padrão. Olha lá, ele fez uma bagunceira agora, né? Então eu não... Perceba que ele não aceitou exatamente. Então eu vou clicar aqui, ó, selecionar e corrigir. Eu vou clicar aqui e falar, não, eu quero a integral aqui, ó. Ah, tá. Tá vendo? Então, mesmo que ele não reconheça de imediato, porque ficou ruim a forma como escrevi, eu tenho como ir atuando lá. Aqui é X, é o X maiúsculo, X minúsculo, era o número. Eu posso ir mudando, eu posso pedindo para corrigir quando eu pego esse botão selecionar e corrigir. E se era isso mesmo, eu posso inserir. Tá? Então, lógico, foi só para demonstrar as 3 formas de juntar equações. Né? Ô, Emerson. Oi. Como é que faz essa equação a tinta aí para aparecer? Ó, primeiro você vai inserir a equação normalmente. Não, tá. E aí tem que aparecer o botãozinho aqui, ó. Como eu falei, tem que ser Windows 8 para frente e tem que ter o Windows Ink instalado. Ele tá aqui, ó. Ah, tem que ter o Windows Ink instalado. Ele não vem instalado por padrão, mas é só você ir lá nos componentes do Windows e pedir para incluir. Tá, acho que o meu não tem isso. Puxa, mas ele é muito, muito tranquilo, né? Eu lembro que uns 3 anos atrás foi a primeira vez que eu dei uma palestra falando dessa equação a tinta para educadores. Nossa, o pessoal entrou em êxtase. Legal. Muito legal. Bom, então foi só para mostrar isso. Vamos supor que, para não perder muito tempo, nós queremos só essas 3 equações aqui. Deixa eu remover essa última coluna aqui. Então, percebam que eu coloquei aqui, né, as equações que eu quero para o meu formulário. E o que eu vou fazer com ela? A mesma coisa, vou pressionar Alt Print Screen no meu teclado, vou no Paint, peço para colar, e aí eu venho aqui, ó, selecionar, e vou pegar só aquilo que me interessa. Marquei o que me interessa, eu clico no botão cortar, ficou lá, eu salvo como uma figura. Ele salvou em cima do outro, mas tudo bem. E aí agora eu vou colocar ele aqui no Classroom. Então tá lá. Tá uma questão, certo? Em que o aluno vai ter que resolver. Então aí eu posso colocar instruções aqui, ó. Junto com o enunciado, né? Para esta questão, você deve resolver em uma folha de sulfite com seu nome completo no topo e fazer o upload de uma foto de seu celular. Por exemplo, não sei, eu estou sugerindo, né? E aí, como é que o aluno vai enxergar essa questão? Assim.
Então, está lá o enunciado, está lá o nosso formulário como uma imagem e está aqui o botão para ele adicionar um arquivo, né? Que ele pode estar mandando esse arquivo para a gente. Só clicar aqui e fazer o mesmo processo, arrastar para cá ou abrir no computador dele, tá? Que eu acho que essa era a pergunta da Maria Luísa, certo, Maria Luísa? Certíssimo, é isso mesmo, obrigada. Bom, Emerson, só dá uma relembrada, como é que você pôs essa questão dele permitir que ele faça upload? Perfeito, aqui, ó. Deixa eu fechar essa aba. Né? Na verdade, eu marco aqui o tipo de questão tem que ser upload de arquivo. Tá certo. Tá? Então, seria este o caso. Tá, eu acho que um último tipo de questão que talvez eu queria comentar com vocês aí, né? Como eu falei, eu acho até que não dá para eu esgotar o assunto, mas eu tentei pensar em muitas possibilidades, né? É uma situação desse tipo, né? Em que eu tenho que marcar associando linhas e colunas, né? Qual eu uso para diâmetro pequeno, qual o custo relativo baixo e assim por diante, né? Que é criar uma questão deste tipo, que é uma questão, né, de múltipla escolha em linhas e colunas. Então, seria aqui a grade de caixa de seleção. Eu também posso ter de múltipla escolha, tá? A diferença é que aqui é bolinha, aqui é quadradinho, tá? Aqui só uma eu posso selecionar e aqui eu posso selecionar mais do que uma, certo? Então, para este caso, né? Então, aqui, ó, materiais para molas, por exemplo, né? Aqui eu vou colocar nas linhas, por exemplo, lá, fio musical tipo corda de piano, né? Então, isso é o que vai aparecer nas linhas, fio temperado e revenido. Bom, vou colocar só 3, né? Fio repuxado a frio. Lógico, gente, eu estou colocando coisas aqui que são comuns para mim, tá? Mas, naturalmente, vocês vão tentar pensar em situações dessas questões para vocês. Diâmetros pequenos. Diâmetros médios. Diâmetros grandes. E aí, lógico, eu posso ter mais colunas do que linhas, né? Custo relativo baixo, custo relativo médio, custo relativo alto. Certo? Então, essa seria a questão. Posso definir chave de resposta do mesmo jeito, né? Então, está montada a questão. Vamos pré-visualizar como o aluno vê, né? Peraí, tem gente querendo entrar? Deixa eu ver aqui. Não. Então, aqui como o aluno vê, vai ficar dessa forma, tá vendo? Eu tenho que relacionar pelo menos 2 características com cada um deles. Então, posso marcar, ó, isso é para o diâmetro pequeno com custo médio. Essa aqui com diâmetro médio e custo baixo. E aqui com diâmetro grande e custo alto. E aí eu tenho que relacionar características. Então, são tipos de questões que a gente pode montar, né? E, lógico, imagina, fiz todo o meu formulário. Essa vai ser a visão do aluno, tá? Para a avaliação que a gente está criando. Vou fechar aqui a visão do aluno. Ele estava me perguntando porque eu não entreguei a atividade, né? Ele me tratou momentaneamente como aluno. Por isso que ele estava me perguntando. Gente, aí a questão de definir pontuação e coisa nesse sentido, tá? Bom, depois, quando eles começarem a responder, tá vendo aqui em cima? Eu tenho o item respostas, né? Então, aí, conforme eles vão respondendo, se eu tiver online também, eu abro também meu formulário. Se eu clicar aqui no respostas, ele vai me mostrar as pessoas que já responderam. Né? Eu vou conseguindo acompanhar, inclusive vendo as respostas que eles têm dado. Tá? Além disso, eu vou discutir rapidamente com vocês essa engrenagem, que é a configuração do formulário. Tá? Então, eu vou focar agora nessas 2 coisas aqui, eu só vou mostrar, tá? Até eu liberar para o pessoal. E aqui eu vou mostrar a questão da configuração do formulário como um todo, tá bom? Vou focar principalmente aqui na configuração, nesse primeiro momento. Então, se eu clicar aqui na configuração, ó, primeiro, eu
eu quero coletar os e-mails das pessoas que estão respondendo, então eu posso ligar essa opção. Aí, cada um que responder tem que obrigatoriamente colocar o e-mail. Tá? Vai ficar vinculado ao usuário dele. Né? É necessário, se eu limitar apenas uma resposta, eu obrigo ele a fazer login. Isso é perfeito para uma prova. Certo? Aí, algumas opções. O participante pode alterar o que ele respondeu após o envio? Não, né? Isso aqui tem que ficar desligado. Tá? Ele pode ver o sumário respostas de texto, né? Ou seja, aquele feedback. Então, se for feito, se eu montar, né, a chave de resposta para cada questão, eu posso ligar essa opção para o aluno ter ideia, né, do que ele está respondendo. Tá? E aqui o tamanho máximo dos arquivos que ele pode fazer upload, né? Se tiver pequeno, eu posso aumentar, mas 1 GB é muita coisa, né, gente? Certo? Alguma pergunta até aí? O Emerson, eu tenho uma. Pois não. É a Alice. Esse limitar a resposta, se ele puder ter o feedback, nós podemos abrir esse link depois que todos terminarem a prova? Então, porque, na verdade, o feedback, ele responde quando ele clica no enviar. É o processo já do Google. Ao clicar no enviar, ele grava as respostas, no final que ele terminou de gravar a resposta, ele já libera o feedback. É porque eu penso, se um aluno faz em 20 minutos a prova e tem o feedback, ele tem as respostas para passar para os outros, né? Concordo com você. Concordo com você, é verdade. Tá? Por isso que eu acho que nesse caso, não sei, eu posso tentar verificar, porque eu não agendei ainda. Porque se eu agendar a entrega, eu não sei se ele vai aparecer alguma opção adicional aqui. Então, deixa eu falar do agendamento da entrega, e aí vamos ver se ele faz o feedback só depois disso. Mas, a princípio, eu acho que não, tá? Tá, joia. Obrigada, Emerson. É verdade, porque alguém chuta tudo, faz em 2 minutos para passar para os outros, né? Exato, é verdade. Se tiver um feedback momentâneo, né? E se você não der o feedback, depois você pode, depois que você teve a tua correção, que você sabe as respostas, né? Ele corrige para você. Como que você disponibiliza no outro dia, por exemplo, ou depois que passa o horário da prova, as respostas para os alunos? Então, porque quando a gente olha as respostas, lógico, ainda não tem ninguém, eu não atribuí a ninguém, né? E aqui eu ligo, nessa região, até um ponto importante, a hora que termina a prova, eu tenho que desligar essa opção aqui, Enquanto essa opção estiver ligada, roxinha, eu estou aceitando que ele responda. Então, a hora que terminou a prova, por mais que está agendada, né? Porque lembra que eu falei, ele deixa entregar com atraso, mas ele marca lá que foi atrasado. Mas a prova em si, terminou a prova, tem que vir aqui e desligar esse cara. Tá? Para que o formulário não aceite mais resposta, para que a prova não possa mais ser respondida. Né? Então, isso está aqui nas respostas, tá bom, gente? Tá. Agora, o que mais? Bom, aqui nesse botãozinho, né, personalizar tema, é mais para colocar uma imagem na parte de cima, escolher cor, isso aqui é perfumaria, tá? Então, isso é mais personalização de quem sentir vontade de fazer, tá bom? Agora, beleza, montei toda a minha prova, ela é um formulário, né? Eu quero, também vou colocar aqui o título dele, né? Avaliação P1, né? Exemplo, vamos colocar assim, tá bom? Porque esse vai ser o nome do arquivo lá no meu Google Drive, tá? Esse nome que aparece aqui em cima, ok? Então, eu finalizei, já montei todo o meu formulário. Eu posso ainda, se for o caso, enviar, né? Para alguém testar para mim, que não seja o aluno, lógico, mas não é o caso, né? É que eu poderia enviar para os alunos, mas não é o caso. A gente está usando o Classroom. Então, eu simplesmente terminei, né? Ele garante que todas as alterações foram salvas aqui na parte de cima. Se vocês observarem aqui, deixa eu chamar a atenção, tá vendo? Está aparecendo aqui que tudo foi salvo. Então, não preciso pensar em salvar, né? Então, aí eu posso fechar direto. Quando eu fecho, na verdade, né? Olha lá, aqui também está salvo, mas eu não ainda atribuí a atividade. Eu vou fechá-la momentaneamente, só para vocês visualizarem, Ela está como rascunho ainda, a minha avaliação, certo? Eu vou abrir ela, pedir para editar, o meu formulário está aqui. Bom,
Aí o que acontece? Ó? Se eu clicar direto no criar atividade, todos os alunos aqui que eu marquei já vão receber. Agora, se eu programar, tá vendo aqui, ó, tem uma setinha do lado do criar atividade, eu vou clicar aqui em programar. E aí eu vou falar para ele, ó, eu quero que seja disponibilizado para ele hoje, amanhã, dia 15, às 19h30. Então, na verdade, a atividade vai ser criada, mas o aluno só vai receber exatamente nesse dia, neste horário. Tá? Então, aí eu posso clicar aqui em programar. Pode ver que eu atribuí 6 alunos, né? Os 6 alunos aí que eu atribuí, pode olhar que não vai receber atividade, mas ela está agendada aqui, tanto para, né? Olha lá, programado para amanhã, tá vendo aqui, ó? Né? Está programado amanhã, 19h30, e a entrega, lógico, está 16, eu vou colocar dia 15 também, olha lá, dia 15, 21 horas. Então, percebam que eu programei tanto a disponibilização para o aluno, quanto a entrega dele em horário fechado. Certo? Mais uma coisinha só para eu fechar aqui, depois eu fico só para perguntas de vocês, né? Opa, não era isso que eu queria. Peraí, já sei por quê. Meu Deus. É que logo que eu fechei ali, ele fica disponível só no seu próprio Drive, né? Porque já está... Aqui eu peguei um exemplo. Uma outra coisa, gente, que eu quero colocar para vocês, né, que pode facilitar, é não mostrar todas as questões na mesma tela. Também eu acho que é uma forma de inibir questões de cola, etc. Né? É não mostrar todas as questões na mesma tela. Então, como é que eu faço isso? Eu crio o que a gente chama de sessões. Então, por exemplo, né, eu quero aqui a primeira sessão como identificação do aluno. Então, depois do RA dele, eu quero começar uma outra sessão. Uma sessão, olha lá, adicionar sessão, tá vendo? Então, adicionei uma sessão. Primeira questão, sei lá. Certo? Olha lá, pode ver que é sessão 2 de 2, tá vendo? Aí, quando terminou essa questão aqui, antes dessa questão dissertativa, eu quero colocar outra sessão. Então, coloquei mais uma sessão, olha lá. A primeira questão tá lá? Não, peraí, que eu coloquei no lugar errado. Eu vou excluir essa sessão. Peraí que eu fiz. Aqui. Eu quero aqui, ó, nessa aqui, adicionar uma sessão. Tá lá. Então, aqui seria a segunda parte. Então, eu vou separando a prova em partes e ele não vai ter acesso a todas as questões, tá vendo? Então, por exemplo, aqui eu quero colocar outra sessão. Seleciono a questão e aqui, ó, terceira parte. Então, perceba que eu separei em sessões. Eu fui fazendo divisão para não mostrar todas as questões. Como é que isso aparece para o aluno? Então, tá lá. Esse aqui é a prova, o cabeçalho dela, a identificação. E perceba que ele preenche isso e ele tem que clicar no próxima. Tá vendo? Quando ele clica no próximo, é que aqui está como obrigatório, eu vou colocar alguma coisa aqui. Próximo. Opa, meu e-mail é obrigatório. Vamos colocar aqui, pronto. Se ele não responder, ele não vai para a próxima. Não vai para porque está como obrigatório. Por isso que eu falei que tem que pensar na questão do obrigatório. Não tem como pular a questão, então. Não, ou ele escreve não sei, mas ele tem que escrever alguma coisa. Tem que responder algo. Né? Então, tá vendo? Mas antes dele enviar, ele pode voltar nessa questão? Pode voltar aqui, ó. Tem o botão voltar. Tá. Beleza. Né? Então, olha só, perceba que eu não estou mostrando todas as questões de uma única vez. Então, isso, eu acredito, eu sei que é psicológico, né? Só a gente não falar isso na frente deles. Mas eles não vão ver todas as questões, né? E, além disso, eu ainda tenho a opção do embaralhar, né? Então, a divisão em sessões, eu acho que é também um ponto importante, né? Que aqui vou marcar uma opção qualquer, blá, 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 e eu vou clicar em próxima. Tá vendo? Ele vai vendo a prova por partes também. Lógico, como eu disse, se ele quiser voltar lá, ele volta. Mas é o que eu falei, é mais um item psicológico que pode nos apoiar também, né?
mais que uma alternativa. Eu já nem lembro mais qual que está certo ou estou errado, né? Olha lá, texto para as próximas perguntas, está lá verdadeiro, próxima, né? Verdadeiro, e assim por diante, tá? Até que eu chego aqui na última, mas que eu posso voltar ou clicar aqui para enviar. Então, essa divisão em sessões, como eu disse, eu acredito que também pode ser uma coisa que ajude. Não necessariamente, né, eu acho que serve para todo mundo, mas quem julgar importante, a grosso modo, era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta adicional aí. De alguma coisa. O embaralhar que você falou antes. Ah, o embaralhar, verdade. Cadê? Ele está aqui. Quando você embaralha, ele aproveita as respostas certas que você deu lá na chave? Ele leva junto, ele movimenta junto, é isso mesmo. Então, mesmo embaralhado, ele corrige para você depois. Sim, sempre, sem medo de ser feliz. Você tem que chamar de prova A, prova B, prova C? Não, só se você fizer provas diferentes. Ah, tá. Beleza. Mas para a mesma prova, não. Estou em projeto, Então tá aqui. Bom, então eu tinha falado com vocês aqui da guia geral, certo? Né? Então essa aqui é aquela primeira guia que eu estava falando com vocês. A segunda guia que eu tenho aqui na parte superior, então só chamando a atenção novamente, ó, eu falei da guia geral, mas também tem a guia apresentação e a guia teste, certo? Eu não falei dessas outras duas, que é o que eu vou discutir agora, tá bom? Então, deixa eu fechar isso. Em apresentação eu tenho, principalmente quando eu divido em sessões, essa barra de progresso pode ser legal. Por quê? Ele mostra assim, não, tem 10 questões, você respondeu 2 de 10. Mas é só uma questão de organização, né? Aqui está o embaralhar a ordem de perguntas, ó. Só ligar essa opção. Então, lá nas configurações, que é a engrenagemzinha, eu venho em apresentação e ligo aqui para embaralhar a ordem das perguntas. Eu também posso dar uma mensagem de confirmação, que seria assim, no final, né, eu mandar uma mensagem para o aluno. Sua avaliação não é um feedback de correção, mas sua avaliação foi salva com sucesso. Aguarde o retorno do professor. Ele recebe pelo menos essa mensagem, né, quando ele envia, certo? Mesmo que ele não receba o feedback, tá? E aqui ainda eu tenho a guia testes, aqui na parte superior, né? E aí, lógico, para o teste, eu posso liberar a nota dele imediatamente após o envio, certo? Ou posteriormente após uma revisão manual. Só que aqui eu tenho que coletar os e-mails obrigatoriamente. Tá? Então, Alice, eu acho que aqui resolve, não é? Mas, Maria Luísa, vamos lá. Acho que sim. Acho que sim, Emerson. Porque daí você faz uma revisão manual e aí você pode dar um feedback posteriormente, né? Então, o imediatamente após o envio era a opção que eu já conhecia padrão, mas realmente teve muita mudança nesses últimos tempos aqui. Então, realmente, nós temos essa opção posteriormente, depois de uma revisão manual, tá? E o que eles podem ver? Perguntas erradas, respostas corretas e valores das respostas. Eu ligo o que eu quero ou não que apareça, tá vendo? Tá? A Maria Luísa ia perguntar alguma coisa, se eu não me engano, eu reconheci pela voz, é isso mesmo? Depois não, a Adriana. Não, que eu escutei, eu acho que 2, mas então é a Adriana, eu confundi. Pois não, Adriana. Bom, essa coleta de e-mail, pessoal, foi uma descoberta hoje, tá? E é muito legal, porque a gente está usando para fazer as atividades, mesmo durante as aulas, não prova, tá? Por enquanto eu não apliquei prova, mas em todas as aulas, eu já estou disponibilizando algum tipo de atividade aqui pelo Google Sala de Aula. Então, o aluno tem que fazer e me devolver. Toda aula eu dou uns 10 minutinhos, resolve determinada atividade e devolve. E o que eu me enrolei em uma das atividades? Eu não tinha aqui nessa aba geral, clica na geral para a gente, Emerson, por favor. Eu não tinha marcado para coletar endereços de e-mail em uma das turmas. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui fazer a correção de uma sala,
você já olha o exercício e já pode fazer algum tipo de comentário embaixo para direcionar o aluno, o que deu certo, o que deu errado. E como eu não tinha coletado o endereço, eu não tive como enviar para ele o meu feedback. Então, deixar essa opção sempre marcada é muito legal, porque na hora que você escreve qualquer coisa ali para o aluno, automaticamente o feedback chega no e-mail dele. Então, ele vê que ele teve uma atenção, que a gente fez uma certa correção nas atividades. Então, é bem legal essa opção aqui do e-mail ativo, para você ter a interação, essa volta, né, com o aluno depois. Exatamente, perfeito. Na verdade, o meu está até ligado por padrão, porque você pode criar já uma configuração para todos os formulários, né, que você cria. Mas em uma turma minha, estava ligado. Na outra, não. Mas eu não me toquei disso. Aí, a hora que eu fui corrigir, em uma turma eu consegui dar feedback. Na outra, eu não consegui. Eu não sabia o porquê que isso tinha acontecido. Por que em uma eu tinha os e-mails dos alunos para dar o retorno e no outro eu não tinha? Então, é nessa janela aqui. Olha, eu não tinha feito isso. Aqui apareceu automático numa turma e na outra não. Mas legal. Tá jóia. Gente, ó, dessas telas de configuração do formulário, eu já fiz um tutorial que ele está prontinho aqui, ó, tá vendo? Ó? Detalhado, passo a passo, cada item, tá bem detalhado, eu fiz, tá vendo? Ó, tá bem explicadinho, acho eu, né? Que eu vou disponibilizar para vocês também, tá? Eu já tinha feito ele alguns dias atrás, já preparando para isso. Justamente porque, lógico, na dúvida, eu sei que é muita informação em pouco tempo, né? Mas na dúvida, vocês também têm um material, pode me perguntar naturalmente, mas vocês também têm um material para ajudar a consultar aí, tá bom? Emerson, deixa eu só, eu cheguei atrasado que eu não estava conseguindo entrar na reunião. Tem algum segredo para, como é que é? Eu vou pôr o endereço do Google Classroom? Como é que eu entro nele? Vamos lá, você pode... Não, desculpa, tá? Eu não queria interromper naquele momento, porque eu ia atrapalhar tudo. Mas já que você está abrindo para algumas perguntas... Não, é que a grosso modo eu até terminei meu conteúdo. Estou aberto a perguntas mesmo. Então, assim, lógico, no início do vídeo tem... E também eu tenho um outro vídeo que vai estar com bastante detalhes, tá bom, Duda? Tá. Então, aí depois eu te passo esse link também, porque daí vai ter bem mais detalhes do que eu, de repente, vou falar agora. Mas quando eu entro no Google Classroom, eu vou cair em algo desse tipo. Só que, lógico, se é a primeira vez que você entrou, vai estar tudo vazio aqui, não vai ter essas caixinhas. É que eu já criei... de todas as minhas disciplinas. Então, aí, a primeira coisa, primeiro, veja se você está logado aqui, certo? Tá, e para me logar, eu tenho que ter um Gmail. É bom, mas não obrigatório, né? Tá. Pode ser um outro e-mail, mas é que o Gmail ele se integra melhor com as ferramentas dele, tá? Por isso que é aconselhável, certo? Tá certo. O pessoal está falando no chat, é que eu não estava observando, gente, mas... será que tem alguma pergunta no chat? Agora que eu me toquei aqui do bate-papo. Não, o pessoal que está saindo. Eu tenho uma questão, Emerson, se você puder voltar lá naquela última, porque assim, nas minhas provas eu vou ter que corrigir na mão e depois dar o feedback para o aluno, né? Entendi. Principalmente porque no meu caso, o caso da Maria Luísa, acho que nós vamos querer que o cara resolva o problema na folha e tire uma foto, faça o upload. E aí nós vamos ter... Aí como que eu faria essa devolutiva para ele, já que eu não tenho um padrão de resposta estabelecido na minha prova o meu projeto, o meu pré-projeto? Então vamos lá. Deixa eu só finalizar aqui, ó, Duda. Clica aqui no maisinho, criar turma. Aí você vai criar uma turma para cada disciplina, tá bom? E aí depois eu te passo o link do tutorial com mais detalhes de lá dentro, como é que eu faço as coisas. E os e-mails dos alunos, e-mail não precisa ser também do Gmail, pode ser qualquer e-mail. Pode, mas como eu falei, você também pode convidar os alunos, porque assim, quando você cria a turma, tá vendo aqui, aparece o título dela e embaixo tem o código da turma, tá vendo? Certo. Se clicar nesse quadradinho, ele deixa até maior. Então, por exemplo, você pode até tentar fazer isso agora. Se você entrar no Classroom, ao invés de criar a turma, você pedir para participar de uma turma e digitar esse código, você vai entrar nessa turma aqui que a gente está brincando. Tá? Então, se você passar esse código para os alunos, eles vão conseguir entrar sem que você precise saber dos e-mails deles. Tá bom? Mas daí eles já ficam logados nessa turma, já estão participando. Isso. Todo mundo que está aqui entrou dessa forma. Ó. Eu não peguei e-mail de ninguém. Ok. Tá bom? Eles entraram exatamente dessa maneira. Tá? Perceba, mesmo o pessoal que fechou o Google, já saiu por algum motivo, né? Eles continuam matriculados aqui na minha turma. A menos que eu remova, né?
Se eu selecionar aqui e pedir para remover. Certo? Tá, agora vamos voltar lá na questão. Deixa eu abrir Ô, Emerson, só uma pergunta aqui. Como eu não tenho os e-mails dos alunos, eu não tenho jeito depois de comunicar com eles. Eu tenho que ter o e-mail deles, não é mesmo? Então, mas quando ele entrar na turma, professor, o Google vai pedir esse e-mail para ele. Ah, beleza. E aí, automaticamente já vai estar aqui. Então, é por isso que eu falei para vocês, ó, se eu vier em pessoas, tá vendo? Por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar aqui a Alice, ó. Se eu clicar nesse botão da reticências que tem aqui do lado, ó, eu consigo mandar um e-mail para ele. Por quê? Porque o Google coletou o e-mail dele. Eu não preciso me preocupar com isso. Certo? Okay. Então, acho que daí resolve. Certo. Né? Mas diz uma coisa, quando eu criar, bom, se eles estiverem cadastrados, eles vão receber um aviso que estão participando dessa turma. Daí eu crio uma atividade, uma prova. Se eles não, como é que eles vão saber dessa prova? Quando eu atribuir aqui a atividade, porque, por exemplo, todo mundo que entrou, né? Essa primeira atividade que eu criei aqui, que não era prova, eu atribuí aos 14 alunos, tá vendo aqui, ó? Ó, então, quando eu clicar, os alunos que estavam cadastrados, que eram 14 na hora, já receberam a atividade, né? E aí, por exemplo, até mandei um recado aqui para a Adriana, por exemplo, para exemplificar. Então, a prova vai ser a mesma coisa, né? O que acontece é que o que eu combinei com os meus alunos, eu vou estar online, e aí eu agendei, como eu fiz essa, a avaliação para aparecer para eles nesse determinado dia e horário, e eles têm que entregar até esse horário. Não, tudo bem. Mas isso vai, por exemplo, se ele tiver no celular, vai chegar uma mensagem, ó, você tem uma atividade agora. Isso, parece uma mensagem, tipo mensagem de WhatsApp, a gente chama mensagem push, né? Ele aparece aquela caixinha falando, ó, tem uma atividade do professor agora. E quando faltar, por exemplo, meia hora para terminar o prazo, ele avisa, ó, tá terminando o prazo, ó. Falta. Mas ele tem que entrar no Google Classroom ou essa mensagem já joga um link, por exemplo? Vamos lá, existem duas opções. Uma delas é você entrar no site do Google Sala de Aula, que é o Classroom. A outra é ele ter o aplicativo do Google Sala de Aula no celular dele. Se ele tiver o aplicativo do celular no celular dele, é como se ele tivesse o WhatsApp do Classroom. Não é o WhatsApp, entenda. Né? Entendi. Mas ele fica recebendo todas as interações direto no celular dele, mas daí ele tem que ter um aplicativo. E não é só no Android, tá? Pode ser para qualquer celular. Ok? Perfeito. Emerson, eu tenho só uma pergunta. Pois não. No começo, você falou que antes de criar as atividades, você precisava colocar pessoas. Enquanto você não colocar as pessoas, você não consegue criar atividade. Não, você até consegue, mas colocá-la como rascunho, porque você não tem como atribuir. Tá. Mas você pode já criar as atividades, sim. Só que todas elas vão ficar com rascunho, porque você não tem como... Eu só consigo atribuir atividade, né? Que, se você olhar aqui para a nossa atividade, né? Aqui, ó. Eu vou pedir para editar ela. Esse botão aqui, né, que seria o enviar, que agora ele está como salvar porque eu já fiz, né? Mas ele vai ficar indisponível. Ele vai fazendo aquele salvamento automático como rascunho, mas ele não vai deixar isso disponível enquanto não tiver alunos aqui. Tá? Ok. Cria a sala de aula e manda convite para o aluno. Eu acho que é realmente também uma boa opção, né? Eu, na verdade, fiz até o seguinte, eu criei um formulário pedindo o nome completo e o e-mail de todos eles, para não passar o código assim de forma desenfreada, né? E mandei um link para o representante de sala para que todos os alunos respondessem. Aí eu coletei o e-mail de todo mundo. Mas foi a minha ideia inicial, né? Lógico, o código é mais fácil. Só que, lógico, o código, uma pessoa estranha pode entrar também, né? Aí você vai ter que ter o trabalho de remover. Aí a questão de abordagem. Agora o Carlos me perguntou algo. O que era mesmo, Carlos? Me ajuda de novo. Se eu faço a correção nos uploads que eles vão fazer, certo. Por exemplo, como essa questão aqui. Como que eu dou a devolutiva para eles? Como é que eu vou corrigir a questão? Como que eu coloco certo ou errado no Google? Porque as que são de alternativa, ele já vai me corrigindo. Então, ela também tem uma chave de resposta. Perceba que essa questão aqui é a questão lá de upload de arquivo, que eu coloquei a equação, tudo, né? Ela também tem uma chave de resposta, tá vendo? Então, eu também posso dar aqui um feedback para ele.
Ó, o resultado, né? O resultado da operação tem que ser, né? C igual a, sei lá, 1,5, né? O K igual a 0,56, entendeu? Eu posso também dar o feedback por aqui. Mas corrigir, ele não, agora, corrigir passo a passo. Não, é porque ele trata como dissertativa, né? Certo. Então, aí depois que eu corrigir, como que eu disponibilizo a resposta para eles? Então, o que você pode fazer é colocar... A nota, é. A então, prova total. não, perfeito. Então, você pode dar aqui, coloca a pontuação na questão, não esquece de colocar a pontuação nessa região, né? E depois que você corrigir, quando tiver as respostas, é que, lógico, ninguém respondeu ainda, mas quer ver? Deixa eu tentar mostrar no outro formulário. Aqui, ó, na outra atividade que eu coloquei, ó, que é a primeira atividade, tá aqui. Se eu visualizar, então aqui, ó, é lógico, ninguém me entregou ainda, né? Então, por quê? Porque se alguém me entregasse, não sei, talvez até você, Carlos, me entrega alguma coisa aí, dessa atividade que eu coloquei, não sei se você... Aquela primeira, só escreve alguma coisa e me devolve, só para você ver o que vai acontecer. Abre aquela atividade, o treinamento, avaliação, né? A primeira atividade que eu mandei, e só me entrega alguma coisa, só para vocês visualizarem em tempo real como é que vai acontecer. Aqui está falando que não é possível abrir o arquivo, comentários particulares, marcar como concluída. Isso. Marca como concluída? Isso. Vai lá, marcar como concluída. O que você recebe aí? É dessa atividade aqui mesmo, né? É, a primeira atividade. Deixa eu ver como que tá aqui, ó. Olha lá, um entregue. Tá vendo aqui, ó, que mudou aqui em tempo real, um entregue? Certo. Eu vou clicar nesse um entregue. Quem entregou? Carlos Correia, tá vendo? Ela foi devolvido. Aí eu posso clicar aqui, né? Para dar uma devolutiva aqui, ó. Devolver. Certo. Então, aqui eu consigo devolver para você, como um comentário. Certo. Né? E aí, quando eu der essa devolutiva, aparece a nota aqui para você. É que eu acho que dessa atividade eu deixei sem nota, né? Certo. Aqui, tá sem nota. Apesar que, será que eu posso mudar aqui, por exemplo? Deixa eu colocar 10. Atualizar. Eu coloquei nota, porque ela estava sem nota. Isso. Olha lá. Eu tinha deixado ela sem nota. Daí eu me arrependi, agora eu coloquei nota lá. Vale 10 pontos essa atividade. Espera aí que ele está atualizando aqui para todo mundo. E se você prestar atenção aqui do lado do seu nome, ó. Vai ter a nota. Enquanto ele está atualizando, tá vendo que apareceu aqui, ó? Quantos pontos de 10 você vai ter? Eu vou colocar aqui a sua nota, ó. Certo. É que ele está atualizando ainda. Vamos ver se ele já terminou. É que ele está atualizando de todo mundo. A gente vai ter que aguardar um minutinho aí, que ele está mexendo no banco de dados lá. Beleza. É só para saber, porque a gente ainda faz aquele estilo antigo, né? Porque o aluno, às vezes, de repente, dá para considerar uma passagem que ele fez e depois... Não, entendo. Então, mas é por isso mesmo. Você só não pode esquecer de colocar que ela tem nota. É que eu tinha deixado ela sem nota no primeiro momento, né? Mas a partir do momento que eu coloquei a nota, então daí eu consigo controlar a pontuação. É por isso que eu também tenho aquela guia notas, né? Quando eu estou na sala. Tá. Beleza. Só está demorando bastante, né? Porque geralmente quando a gente faz prova assim, sem usar tanta tecnologia assim, depois eu disponibilizo o gabarito para eles, né? Aqui, ó, tá vendo? Então eu posso colocar aqui, ó, você tirou 8 de 10, ó. Tá salvando, ó lá, salvou, e agora eu posso devolver para você, ó. Você deve receber alguma coisa aí. Beleza. Foi bem, mas poderia... ser melhor. Ter ido melhor. É que 10 é Deus, né? 8 sou eu, os alunos são de 6 para baixo, né? Isso, olha lá. Então eu já te dei a devolutiva. Então perceba que a sua já veio até para um outro grupo aqui, ó, com nota. Tá vendo? Deixa eu ver. Você deve ter recebido alguma coisa aí, ó. No e-mail, será? Não, enviar novamente. Tá. Aparece sim. Aparece na sua área mesmo. Um comentário particular. Foi bem, mas poderia ter ido melhor. Beleza. E aí eu posso... Isso aqui vai virar um eterno chat, né? Porque eu posso escrever qualquer coisa aqui. Pode. E aqui, ó, para você de novo. Aqui, ó, eu tô vendo o mapa de nota da turma, tá vendo? Como você me entregou a atividade, eu já corrigi, tá aqui, ó.
e até tem como, na verdade, né, ver como é que foi o envio. Olha lá, ó. Tem tudo aquilo que a gente discute ou comenta. Aqui você não mandou nenhum arquivo, né? Mas eu mandei, aí o que eu respondi para você no chat aparece aí, ó. Aparece aqui, exato. Legal. Fica tudo documentado. Depois você codifica, que isso daí é código Morse, viu? Ah, não, pode deixar. Já peguei minha máquina de Turing aqui para fazer isso. É verdade, a máquina de Turing. É binário. Gente, mais alguma coisa que eu poderia ajudar? Alguma curiosidade de vocês? Emerson, ô Nicolas. Pois não, Nicolas. Beleza? Beleza, e você? Bom também. Ô Emerson, deixa eu perguntar duas coisinhas. Já estou usando lá para ajudar o pessoal de medicina também. Ah, eu tenho acompanhado. Uma dúvida lá que surgiu na questão das notas. Eu estava vendo que em 2018 a gente conseguia importar as notas do Forms, né? Mas agora eu acho que não dá mais. Você sabe me informar se dá para importar a nota que eles tiraram lá no formulário para as notas do Classroom? Eu sei que aparecia aí nessa parte, mas eu não sei se tem que fazer algum passo antes. Então, a princípio, até acredito que não, tá? Por quê? Porque eu acho que ele só deixa importar se você tiver isso como um documento do próprio Google. Então, lógico, se você conseguir portar ela aqui para uma planilha Google, né, para o Sheets, né, para uma planilha Google, e aí eu acho que ele abre de outros formatos, separado por vírgula e tal, né? Então, se você... Entendi. Aí, por exemplo, eu teria que exportar os resultados lá para Sheets. Para Sheets, isso. Daí do Sheets você consegue jogar lá. Eu acho que é exatamente esse o caminho. Porque, na verdade, aquilo é só uma interface do Sheets. As notas estão sendo guardadas como uma planilha do Google. Era só para entender, porque me perguntaram isso, e aí eu não sabia se ainda dava ou não diretamente do Forms para essa área do Notas. Mas aí eu vou testar para ver se pelo Sheets, se eu exportando no Sheets, ele deixa eu importar. Eu porque acredito ele faz a correção lá, né? Pelo Sheets eu acho que é o caminho. Ah, beleza. Outra coisa é que nem aquela parte que você fez o cabeçalho da prova, sabe? Sei. Com o logo da FAI, algumas instruções. Você não colocou eles como pergunta? Não, porque se você der o embaralhar, ele vai... Se for pergunta, ele vai embaralhar, né? Aquela parte também, eu acho. Eu não sei se tem o embaralhar, eu acho que ele só faz com teste. Ele não vai embaralhar as questões teóricas, né? Porque, tipo, por exemplo, eu tinha colocado o nome e algumas coisas, e ele foi tudo lá pra... Tipo, ele misturou tudo. Ele colocou o nome lá pro meio. Ah, ele bagunçou o coreto? Assim. Então, porque realmente ele tá como texto curto, né? Por exemplo, se você for lá em configurações, colocar o embaralhar e colocar a visualização como aluno, pelo menos nos meus o nome ia lá pro fim. Aí eu não sei se, por exemplo, o nome não tem problema, mas o cabeçalho, as imagens aí, eu não sei se ele vai também bugar, né? Então, é que eu acho que a imagem não. A imagem ela não é dada como pergunta, né? Então, por isso que eu acho que ela não tem problema. E aqui realmente é cabeçalho de sessão. Então, por isso que talvez criar sessões, ele não... Eu acho que ele não vai bagunçar a sessão. Ele só vai embaralhar dentro da própria sessão. Ah, sim. Beleza. Tá? Algo mais, pessoal? Não, vou brincar com ele depois para tentar ver o que acontece. Então, eu vou postar, lógico, eu vou deixar ele terminar de gravar o vídeo, vou colocar esse aqui. Tem aquele outro vídeo que eu fiz que está um pouco mais detalhado, né, sobre o uso do Classroom de uma forma geral, que hoje eu foquei um pouco mais em avaliação. E tem aquele tutorial com todas as opções dos formulários lá, de configuração do formulário, tá? Eu vou colocar tudo aí no chat, aí os coordenadores podem espalhar para os outros cursos, fiquem à vontade aí. E qualquer dúvida a gente está à disposição. Beleza? Ok, então. Obrigado, Emerson. Ok, obrigado. Falou. Agradecer aí, em nome dos demais coordenadores aí, da Adriana, do Marcolino, não sei se tem mais algum coordenador conosco aí. Tem alguém como engenharia civil logado, mas o Marcolino está em outro lugar aqui, né? Então, não, estou aqui, viu, Carlinhos? Beleza, então em nome dos coordenadores aqui, e inclusive do Luiz Pascoal, que não, acho que talvez ele não tenha conseguido entrar, está com outra atividade.
agradecer de coração você aí por ter se disponibilizado a ajudar a gente. E o que precisar da gente aí também estamos à disposição. Não, estamos juntos, isso aí. Valeu? Gente, qualquer coisa é só perguntar, falou? Beleza, Emerson. Obrigado, abraço, Emerson. Muito obrigado, viu? Nada, que isso. Ô, Emerson, obrigado aí, hein, rapaz. Que isso, professor. Tamo junto. Alô. Depois eu vou pegar o vídeo aí, porque inicialmente minha internet caiu, cara, e eu perdi, mas aí depois eu vejo o vídeo aí. Tá, mas não, valeu. tranquilo. Ele terminando de gravar aqui, eu já disponibilizo e passo o link para vocês. Tá, beleza. Tá bom? Você vai colocar no WhatsApp, né, Emerson? Isso, os links sim. Beleza. Certo. Tranquilo. Tá bom? No WhatsApp, beleza. Tá ótimo. Então tá Ô, gente, até mais para todo mundo aí. Valeu. Tchau pra vocês aí. Valeu, Carlinhos. Até mais. Tchau. Valeu. Tchau. Obrigado, Emerson. Tchau, tchau. Nada, tchau.